Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos ter uma aula sobre o gênero textual literário chamado poema. Será que vocês lembram o que é um poema? Eu trouxe um poema da autora Rosiana Murray para ler junto com vocês. Prestem bem atenção, porque esse poema é sobre fadas e bruxas. Tudo aqui, olha, da nossa imaginação. Vamos lá? Fadas e Bruxas. Autora Rosiana Murray. Metade de mim é fada, a outra metade é bruxa. Uma escreve com o sol, a outra escreve com a lua. Uma anda pelas ruas cantarolando baixinho, a outra caminha de noite, dando de comer à sua sombra. Uma é séria, a outra sorri. Uma voa, a outra é pesada. Uma sonha dormindo, a outra sonha acordada. E aí, gostaram do poema? Eu acho esse poema uma gracinha. Trouxe algumas informações para vocês sobre a autora Rosiana Murray. Olha ela aqui. Ela nasceu no dia 27 de dezembro de 1950, aqui no Rio de Janeiro. Ela é filha de poloneses que vieram para o Rio e foram morar lá no bairro chamado Grajaú. E eu nem falei para vocês. Vocês sabem onde fica a Polônia? A Polônia fica no continente europeu, bem distante do Brasil, que está aqui marcado por essa seta azul. O Brasil e a Polônia estão divididos por um oceano chamado Atlântico. Olha o quanto eles tiveram que viajar para chegar aqui. Bom, depois que a Rosiana morou lá no Grajaú, ela se mudou para Saquarema, que é uma cidade na região dos Lagos. Hoje ela é escritora, autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens, adultos, e seus poemas abordam com delicadeza, inventividade, temas que envolvem natureza, relações familiares, intimismo e muita imaginação. Ela é formada em literatura e língua francesa e tem cerca de 100 livros publicados, crianças. São muitos livros. E falando sobre essas publicações da Rosiana, hoje eu vou falar sobre o poema. Então, o poema, ele é um gênero textual literário, que pode ser lírico, que nós chamamos de palavra cantada, pode ser épico, que nós chamamos de palavra narrada, contada, ou pode ser dramático. Sabe as peças teatrais? Então, é um jeito de você dramatizar, de você representar aquilo que está escrito. O gênero textual literário, geralmente, ele aborda muitas questões relacionadas às emoções, aos sentimentos, ao jeito de ser de cada um. E olha, o poema, ele pode ser escrito em versos e estrofes ou em prosa. O poema da autora Rosiana Murray, ele é escrito em versos. Vocês sabem o que é verso? O verso representa cada linha do poema. Observem com atenção. Aqui eu mostro para vocês um exemplo de um verso. Metade de minha fada é o primeiro verso do poema da Rosiana Murray. E depois tem vários outros versinhos logo abaixo. Se o poema da Rosiana fosse escrito em estrofes, olha só como ele seria organizado. Nós teríamos vários blocos de versos. Olha, a primeira estrofe, por exemplo, teria 1, 2, 3, 4 versinhos. E se o texto da Rosiana fosse organizado em prosa, nós teríamos um texto escrito da seguinte forma. Como nós observamos em vários livros literários. Vocês lembram, por exemplo, da história da Chapeuzinho, da história do João e Maria, que são contos clássicos? Eles são escritos em prosa. E geralmente não tem rima. Mas o texto dela não é escrito em prosa, é escrito em versos. E o poema, ele pode ou não apresentar rimas. E você encontrou alguma rima lá no poema Fadas e Bruxas? Eu quero saber, hein? Porque eu encontrei 2 rimas. Será que vocês vão encontrar mais alguma? Ou será que são só essas? Espero a colaboração de vocês, tá bom? Até logo e até a próxima aula. Um beijo, criança!